Além de ganhar em real, como é conhecido aqui no mercado brasileiro, você investe no mercado brasileiro, você compra uma ação, faz uma operação e você acaba ganhando em real. Isso é muito comum. Mas o que não é tão comum assim, porém tem uma alta rentabilidade, muitas pessoas, principalmente aqueles que têm alta renda no mercado financeiro, operam, é para ganhar em dólar. E para isso você precisa operar no mercado de ações, mercado de criptomoedas e no mercado de Forex, ou seja, você tem um lucro exponencial ganhando em dólar no mercado financeiro. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como sair do zero a fazer sua primeira operação lucrativa no mercado financeiro para ganhar em real e em dólar. Antes de iniciar uma operação, você precisa saber que é preciso abrir conta em uma corretora. Nem todos sabem disso, essa informação é muito importante. Aqui no Brasil é muito fácil você abrir conta em uma corretora, basta você ter o aplicativo dessa corretora e você já faz seu cadastro, em alguns minutos já está liberado ali para você acessar a conta aí na sua corretora. Mas o que muitos também não sabem é que você também consegue abrir com tanta facilidade, a mesma facilidade no Brasil, uma conta em uma corretora para operar no mercado de Forex, no mercado de ações, no mercado americano, as bolsas americanas e também no mercado de criptomoeda. No mercado aqui no Brasil, para você abrir conta em uma corretora, se você não tem ainda, é bem simples, você escolhe uma corretora, você faz um cadastro nessa corretora, pode ser a BTG Pactual, pode ser a Rico Corretora, pode ser a XP Investimentos, Modal Mais. Isso aqui não é um merchan sobre elas, mas são as corretoras mais famosas, mas você pode pesquisar aí no Google e pesquisar uma corretora para você abrir. Pode abrir conta sem medo, para você abrir conta nas corretoras não custa nada, e é importante que você teste essas corretoras antes de operar. Por que testar? Como eu ensino aqui o Swing Trade, que é você comprar um ativo hoje e vender esse ativo para daqui a alguns dias, ou você também entrar vendido em uma operação. Entrar vendido, eu sei que você pode estar se perguntando agora o que é isso, mas eu vou explicar mais à frente. É muito importante que você saiba como operar vendido, porque assim você ganha tanto com a alta, tanto com a queda no mercado financeiro, ou seja, você ganha no otimismo e também em crises no mercado financeiro. Mas fica aqui comigo até o final que eu vou explicar tudo isso para você em um passo a passo. Por que eu falei que você precisa testar as corretoras? O layout delas basicamente são os mesmos. Você vai ter acesso ali ao home broker, na qual você pode agendar toda a sua operação. Você vai agendar o ponto de compra, vai agendar o ponto de venda e vai agendar também o stop da sua operação. Para quem não sabe o que é o stop ele basicamente é o que você diz para o mercado que aquele é o seu limite de perda financeira se alguma coisa ocorrer de errado. Como por exemplo, tem muitas pessoas aí que estão operando Magazine Luiza e está tudo caindo. Tem muitas pessoas que estão operando Itaúsa e está caindo, está comprado nessas operações e só está perdendo dinheiro ali. Isso para o curto prazo não pode acontecer. O nosso intuito aqui é ganhar dinheiro no mercado financeiro na modalidade que trabalha com curto prazo, que é você em alguns dias ter uma alta rentabilidade. Com isso favorece para você ter uma alta renda no mercado financeiro em pouco tempo. E quando eu digo pouco tempo, são operações que são em poucos dias. Você encerra essas operações, você inicia uma operação agendando ela quando comprar, o exato preço de comprar, e você encerra essas operações. O que você precisa testar na sua corretora? O agendamento nessas operações. Você precisa testar ali mais ou menos como que funciona esse home broker na corretora. Aqui no Brasil é muito fácil utilizar, tem tutorial no YouTube da própria corretora, pesquisa ali como agendar suas operações, que é a nossa compra stop, venda stop e também o stop da sua operação. Isso daqui é muito importante porque o home broker, ele basicamente dá a sua liberdade de rotina, ou seja, você não precisa passar o dia inteiro analisando o gráfico, você não precisa passar o dia inteiro esperando um ponto de compra ou um ponto de venda na operação. Você identifica, você consegue prever qual o próximo movimento do preço, isso através da análise técnica que vai ser explicada durante esse vídeo, durante essa aula. E depois de você identificar com o exato preço de compra e venda, você agenda esse exato preço de compra e venda. E pronto, fica de fora, deixa o trade seguir. Você ganha dinheiro no mercado financeiro sem precisar passar o dia inteiro analisando o gráfico, sem perder tempo, sem ficar naquela emoção, se deve comprar, aquela confusão mental, se deve comprar ou não. O home broker ele serve para facilitar a sua vida, e a modalidade swing trade é para facilitar a sua vida ainda mais ganhando dinheiro no mercado financeiro.
Isso é fazer o mercado trabalhar para você e de forma inteligente. Bom, a partir do momento que você escolhe a sua corretora para estar operando, você pode baixar uma plataforma gratuitamente, ou se não, você pode utilizar essa plataforma aqui, que é a TradingView, é online e gratuita para você, na qual você consegue analisar qualquer gráfico no mercado financeiro. Você consegue analisar o ponto de compra e o ponto de venda através de análise técnica, através desse site que é gratuito. Tem a opção gratuita, tem a versão paga, mas a oferta gratuita ela já é suficiente para você analisar quando comprar e quando vender. Esse site tem todos os ativos, tanto em ações brasileiras, tanto em ações americanas, tanto em criptomoedas e também no mercado de Forex. Isso que já facilita para você não precisar ter uma plataforma baixada aí no seu computador. Se você já tiver uma plataforma baixada, não tem problema algum, mas você, através desse site, você já consegue resumir aí, já consegue facilitar e muito aí a sua leitura do mercado financeiro de forma simples, de forma profissional no mercado. Com a sua plataforma baixada ou através do TradingView aqui, você pode digitar no Google TradingView, vai aparecer já para você o gráfico desses ativos para estar operando. Você precisa escolher a modalidade que você vai operar, né? Você tem o Day Trading, que são profissionais no mercado, em que compra e vende no mesmo dia. Por que eu disse profissionais no mercado? Porque somente profissionais no mercado com muita experiência e que já tem ganho financeiro na modalidade mais fácil, que é o Swing Trade, pode se arriscar no Day Trade. Por que eu digo isso? Porque há muitas pessoas que operam Day Trade e ficam insistindo em uma modalidade que talvez não dê certo para ela. Enquanto isso, o Swing Trade está ali, muitas pessoas ganhando dinheiro, e enquanto isso você está tentando uma modalidade um pouco mais difícil, na qual é mais voltada para profissionais de mercado, que tem muito mais ferramentas para estar operando. Você vai numa corretora, por exemplo, vai num banco, por exemplo, são 6, 7 monitores para um profissional que opera o Day Trade, isso com manejo de risco, isso com gerenciamento de risco, controlado por outras pessoas, por outros profissionais também. Então são ferramentas que eles utilizam ali, na qual você muitas vezes não vai ter isso na sua casa, né? Num computador simples, por exemplo. Mas não é uma modalidade proibida de estar operando. Lógico que se você já ganha dinheiro no mais fácil, que é o Swing Trade, você pode colocar certa parte do seu capital para operar o Day Trade, que são essas operações de compra e venda no mesmo dia. Sendo que você, nessa modalidade que é o Day Trade, você só consegue operar um ativo no dia. Você não consegue operar vários ativos ao mesmo tempo, né? Diferente do Swing Trade. Essa modalidade Swing Trade, você consegue agendar vários ativos ao mesmo tempo. Você consegue operar vários ativos ao mesmo tempo. Isso porque você trabalha com tempos gráficos maiores. O que é um tempo gráfico? Tempo gráfico é isso aqui. Quando você abre a tela do gráfico, quando você tem essas barras vermelhas e verdes aqui, e cada barra dessa daqui representa um tempo no mercado, ou seja, representa estruturas também formadas por esses candles que diz para você quando comprar e quando vender. E no Swing Trade, são 3 tempos gráficos que você deve trabalhar. Tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, e também você pode operar também com tempo gráfico de 4 horas, que é também de suma importância aí para você identificar o melhor ponto para compra e venda nessas operações. Só para você ter uma ideia de como é importante analisar o gráfico, mesmo as pessoas que operam na modalidade Buy and Hold, que é você comprar um ativo e deixar ela ali por anos, por décadas, independente qual seja o seu intuito ali, se é para ganhar dividendos ou qual valorização, mas são operações muito mais longas. Mesmo para pessoas que operam Buy and Hold, que é basicamente você analisar relatório dessas empresas, essas pessoas, esses institucionais, pelo menos os melhores, utilizam também o gráfico para se basear nas melhores operações, nos melhores pontos de compra e venda. Não é só porque um ativo está caindo, que uma ação está caindo, que é para você comprar. A primeira regra básica e fundamental é: se o ativo está caindo, se o preço daquele ativo está caindo, não é que ele está barato, ele está em tendência de queda. Muitas vezes ele está em tendência de queda, como você pode pegar IRBR, você pode pegar Oi, pode pegar Magazine Luiza, são ativos que estão em tendência de queda, não quer dizer que está barato demais. E é isso que representa para você o gráfico. O gráfico diz para você a tendência, se está em tendência de alta ou se está em tendência de baixa. Item fundamental antes de operar qualquer ativo: você identificar se está em tendência de alta ou em tendência de baixa. Identificou que o ativo está em tendência de alta, procura através de um dos padrões que mais repetem no mercado o melhor momento
para comprar. Ou seja, por exemplo, qual o padrão que mais se repete no mercado em uma tendência de alta? Impulsão, retração, impulsão, correto? É como está aqui, ó. Impulsão, retração, impulsão. Impulsão, retração, impulsão. Em uma tendência de alta, o padrão que mais se repete é o pullback, ou seja, um padrão de força, que ele é representado, ele é construído através de vários candles desse aqui. Isso aqui é importante para você saber que você não precisa decorar aqueles 2.000 padrões de candles que tentam ensinar para você por aí, né? O importante aqui é você identificar a estrutura e identificar a estrutura que mais se repete. Esse padrão de força, que é o pullback, ele tem uma estrutura que mais se repete no mercado financeiro, independente do tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, por exemplo. Ariel, funciona no tempo gráfico de 5 minutos? Funciona, mas não com tanta assertividade quanto no tempo gráfico diário, né? Por quê? Num tempo gráfico de 5 minutos não tem o mesmo volume financeiro que um tempo gráfico diário, estruturas formadas por um tempo gráfico diário. Então, basicamente, é por isso que nós não operamos com tempos gráficos inferiores a 4 horas. Tá? Tem muitas pessoas que operam aí com tempo gráfico de 1 hora no swing trade, isso não é errado, mas eu particularmente não gosto de operar com esse tempo gráfico porque ele é mais errático do que o tempo gráfico de 4 horas e diário, por exemplo. Eu prefiro trabalhar com muito mais assertividade, fazendo muito menos operações, como também os meus alunos aqui. Então, com isso, você tem uma alta assertividade e o seu ganho se torna muito maior porque você está trabalhando com tempos gráficos maiores. Então, esses tempos gráficos maiores fazem com que sua operação possa durar 1, 2 semanas a mais, né? 2, 3 semanas pode durar uma operação, em 90% dos casos na modalidade swing trade. E nessas operações com tempos gráficos maiores, você consegue ter rentabilidade superior a 10% por operação. É 100% dos casos que isso acontece, Arion? Não, já falo logo isso de cara para você, porque você pode estar pensando que vai ganhar muito dinheiro de uma hora para outra. Primeiro você aprende, primeiro você estuda e depois você aplica o método, depois você aplica a técnica. Mas é importante que você saiba que quando você trabalha com tempos gráficos diários, tempos gráficos semanais, você consegue trabalhar com a tendência do ativo e com isso em alguns dias, se aquele ativo seguir essa mesma tendência, você vai conseguir rentabilidades aí de 10, 20, 30, 40, 50% ou até mais do que isso. Com a WEG 3, nós tivemos 70%, 73,3%, se eu não me engano, de rentabilidade em apenas alguns dias, trabalhando com tempo gráfico diário. Ou seja, nós quase que dobramos o nosso capital em alguns dias. E tudo isso sem passar o dia inteiro, sem passar horas e horas analisando o gráfico. No swing trade, nessa modalidade, você consegue em apenas 15 minutos identificar até menos que isso. Identificar pelo menos 3 ativos ali para estar operando, para você agendar a compra e a venda e fazer o seu melhor gerenciamento de risco para estar operando. Bom, então, o swing trade ele é a melhor modalidade no mercado? Pode ser, pelo menos para mim é, porque ela me garante um lucro muito grande, inclusive para os meus alunos. Mas desde que você trabalhe com a técnica, desde que você trabalhe com um método correto. Por que eu falei de técnica? Porque a técnica ela é muito importante para se trabalhar. O que é a técnica? É você ter um setup, é você em determinado momento, através de uma leitura gráfica, o gráfico diz para você que através de um movimento é o momento de comprar ou não um ativo. Por exemplo, se eu tenho esse padrão aqui, impulsão, retração, impulsão, é um movimento na qual eu consigo identificar que está em tendência de alta, né? Está fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior. Com esse padrão de alta, eu consigo identificar também que é um padrão que se repete. E esse padrão, historicamente, quando o preço do ativo ele rompe esse topo anterior, ele diz para mim nesse tempo gráfico diário que a probabilidade é que o preço do ativo continue a subir. Então, se eu tenho já um padrão aqui que se repete, identificando que através do histórico de preço, quando ele rompe um movimento de força, um topo anterior, ele vai continuar em uma tendência de alta, eu posso agendar a minha compra do ativo quando romper esse padrão. O stop da operação é sempre abaixo da estrutura. O que é uma estrutura no gráfico? Estrutura é um padrão sendo formado. Então, um stop técnico ele é abaixo de uma estrutura, né? E essa estrutura pode ser formada aqui no fundo desse pullback.
Com o fundo desse pullback, você já tem o seu stop técnico e através do rompimento dessa estrutura de força que é esse pullback, você tem o seu ponto de compra. Isso daqui é uma técnica simples para estar operando. Com essa técnica simples já é possível ganhar muito dinheiro no mercado financeiro. Quando eu iniciei no mercado, eu iniciei assim, sem nenhum indicador, com tela pura, com o gráfico puro basicamente. Com esse gráfico puro, eu identificava os melhores pontos de compra e venda e pronto, já fazia um bom dinheiro no mercado financeiro, um excelente dinheiro no mercado financeiro trabalhando com uma técnica simples. Porém, conforme você vai aprendendo, quanto mais você aprende, você começa a trabalhar com certos indicadores, como por exemplo, uma média móvel. Você pode vir aqui, ó, colocar a média móvel de 20 períodos. Quando você coloca a média móvel de 20 períodos no gráfico, a média móvel ela facilita a sua leitura, se está em tendência de alta ou em tendência de baixa. Como que ela facilita isso para você? No mercado financeiro, quando o preço do ativo, ou seja, o gráfico que representa o preço do ativo, está acima da média móvel, quando o preço está acima da média móvel, isso daqui no gráfico diário é identificado que o preço está em uma tendência de alta. Então, a probabilidade é que ele continue essa tendência de alta. Você pode observar aqui que o preço ele até recua a média, porque o preço sempre busca a média, recua a média e depois volta a subir, recua a média e depois volta a subir, recua a média e depois volta a subir. Isso daqui é a probabilidade ao seu favor e você sempre vai trabalhar com a probabilidade ao seu favor. Então, trabalhando com a média móvel de 20 períodos, por exemplo, você pode trabalhar com a média móvel em qualquer plataforma que aparece o gráfico para você, você vai trabalhar sempre a favor dessa tendência. Você pode utilizar a média móvel a favor das suas operações, como por exemplo, aqui, a média móvel de 20 períodos está acima do gráfico, o gráfico está abaixo da média móvel, o preço ativo está em uma tendência de queda, então com isso você consegue operar vendido em uma operação. Então vamos lá, o que é operar vendido em uma operação? Operar vendido em uma operação é quando, por exemplo, o ativo está em uma tendência de queda e você entra vendido. Em vez de você comprar aquele ativo, você entra vendido, você entra com uma venda na sua operação. Com essa venda na operação, para você realizar o lucro, você ganha com a queda. Então, se o preço do ativo continuar caindo, você recompra mais embaixo e você ganha com a variação desse preço. Por exemplo, aqui no mercado de Forex que eu vou mostrar para você, através do gráfico diário, no mercado de Forex, o que é o mercado de Forex? É o mercado de câmbio. Para quem não sabe o que é o mercado de câmbio, o mercado de Forex, na qual você também consegue ganhar em dólar, tem uma aula específica aqui como operar Forex completo na playlist ali do zero ao lucro também, que é o mesmo título aí desse vídeo, na qual você também consegue do zero operar com o mercado de criptomoedas, o mercado de Forex, o mercado de ações americanas e o mercado de ações brasileiras, e dali você consegue ir para o avançado. Aqui é uma visão geral na qual eu estou mostrando todas as técnicas e tudo que você precisa saber para dar o primeiro passo nas suas operações. No mercado de Forex, que é um mercado de câmbio, ou seja, você trabalha com moedas, é como se você pegasse o seu real aqui, agora, e você precisasse comprar dólar para você viajar. Você vai gastar em dólar lá nos Estados Unidos. Então, quando você faz esse câmbio, você compra uma outra moeda, você basicamente está trabalhando no mercado de Forex. Você está fazendo uma operação no mercado de Forex. Só que aqui você trabalha até de uma forma mais simples. Em vez de você precisar sair da sua casa para comprar o par de moeda, para comprar a sua moeda, comprar o dólar no caso, você tem a plataforma, você pode utilizar a MetaTrader, que é a mais famosa. Nas corretoras brasileiras você não consegue trabalhar como no mercado de Forex. Na corretora brasileira você consegue trabalhar basicamente com ativos brasileiros. No mercado de Forex você precisa abrir conta em uma corretora de Forex. Então, com essa corretora de Forex você consegue fazer suas negociações e também ganhar em dólar nessas operações. Quando você baixa o MetaTrader, você vai ter um gráfico como esse aqui, vários pares de moeda aqui ao lado. O que é mais importante para você saber para operar vendido, como eu havia falado? No mercado de Forex, você, lógico, pode trabalhar tanto comprado quanto vendido. É um mercado descentralizado. E como é um mercado descentralizado, você consegue operar vendido também. Ou seja, se está em tendência de alta, você opera comprado. Se está em tendência de queda, você opera vendido. Aqui no caso, fazendo o preço do ativo, quando está fazendo esse fundo mais baixo que o fundo anterior, ou seja, funcionando como uma escadinha,
você abre o gráfico e vê que está funcionando aqui como uma escadinha, você já identifica que o preço do ativo está em uma tendência de queda, uma tendência de baixa. Então você vai comprar achando que está barato demais? Não, você opera vendido. E uma das técnicas mais simples também para operar vendido é quando o preço do ativo vai fazendo esse movimento de impulsão e retração aqui, que é o mais básico, e você consegue operar vendido, ou seja, você consegue entrar, fazer a sua entrada vendida na operação. Isso daqui de forma simples. Por exemplo, você tem essa ferramenta aqui em cima no MetaTrader que você coloca aqui em nova ordem. Nessa nova ordem, você coloca em ordem pendente, aqui você já opera vendido, você coloca em sell stop, ou seja, você quer agendar uma operação de venda. E aqui você escolhe o lote que você quer operar. Vamos colocar aqui o lote mínimo em uma operação. E aqui você diz o preço que vai entrar essa operação, por exemplo. No caso aqui eu quero entrar vendido quando romper esse padrão aqui de impulsão e retração. Quando romper essa estrutura, eu acredito através da minha análise que o preço ativo vai cair, né? Vai continuar sua tendência de queda. E nessa análise aqui estaria o rompimento que é em 0.68155. Então eu venho aqui e digito 0.68155, que é o preço de start, é o preço em que vai iniciar a minha operação. O stop da minha operação eu posso colocar aqui em cima, que é acima da estrutura, ou seja, aqui em cima, esse morrinho aqui, o topo do morrinho, que é o topo da estrutura, eu posso agendar o meu stop. Esse topo está aqui em 0.68913, mais ou menos. 0.68913. E qual o alvo da minha operação? Isso é muito importante. Você precisa saber qual o alvo da sua operação. Por exemplo, podemos traçar Fibonacci nessas operações, né? Você tem uma ferramenta na qual você pode traçar o alvo da sua operação, ou uma outra ferramenta bem mais simples para estar operando. Por exemplo, uma forma bem simples de price action para você saber qual o alvo da sua operação, o que pode acontecer, é você calcular aqui qual o tamanho dessa estrutura. E esse tamanho dessa estrutura pode se repetir no próximo movimento. E isso é uma técnica de price action, uma das técnicas mais simples do mercado, que também é possível ganhar dinheiro com iniciante. Por exemplo, o topo desse morrinho, seleciono aqui, eu vou até aqui embaixo, até o fundo da estrutura, né? Basicamente até mais ou menos o fundo da estrutura que eu iria operar o rompimento, 705 pontos, né? Então eu venho aqui, ó, do preço do ativo que vai estar operando, eu acredito que quando ele romper esse momento, ele vai seguir para mais 705 pontos para baixo, né? Isso aqui é um padrão de price action fácil para estar operando. Coloquei em 705 pontos. Pronto. Então, ou seja, nesses 705 pontos aqui, é em 67421. Vem aqui e agendo 0.67421. Simples assim. E aqui eu já tenho toda uma operação agendada. Eu tenho o stop da minha operação. Eu tenho aqui a entrada na minha operação, que é no rompimento. E eu tenho aqui o lucro da minha operação. Tem o lucro da minha operação, o alvo de lucro. Isso daqui é agendado, eu não preciso fazer mais nada. Eu deixo o trade seguir. Eu deixo o trade seguir até meu alvo. A partir daí, você, depois que deu a entrada na sua operação, e isso para qualquer mercado, tanto no mercado brasileiro, mercado de criptomoedas, mercado de forex, mercado americano, você consegue mover o seu stop. O stop sempre movido a favor da operação. Nunca vai alongar um stop. Você sempre aproxima o stop do seu ponto de entrada conforme o trade vai seguindo, tá? Vou tirar aqui essa operação, que foi uma operação fictícia, não é para você copiar essa operação. Pronto, encerrei aqui. Isso aqui é o mercado de Forex, na qual você também consegue operar vendido nessa operação. Um outro mercado que é muito interessante você operar é o mercado de ações americanas. Por exemplo, você pode vir aqui nesse site Finvix, tem aula também completa aqui no YouTube sobre esse site Finvix, na qual você consegue aí procurar os melhores ativos para estar operando, tem aqui no canal. Mas aqui você, por exemplo, posso vir aqui e quero ver como que está o Google para estar operando. Esse aqui é o código do Google. Posso ir lá no TradingView, que é aquele site gratuito para estar operando. Digito aqui GOOGL, que é o código do Google. Aqui já vai aparecer para você automaticamente. Clico aqui, já vai aparecer
o gráfico do Google, né, que é uma das maiores empresas de tecnologias para estar operando no mercado. Você aqui consegue também operar comprado quanto vendido no mercado americano. Estamos aqui no gráfico diário ainda, pode ver aqui em cima, gráfico diário da operação, com a média móvel de 20 períodos. Olha que interessante, preço abaixo da média móvel, eu tenho aqui uma tendência de queda. O preço aqui ele recuou, ele passou a média móvel e agora ele ficou em uma região que nós dizemos que está de confusão, né? Qual a primeira regra básica quando você encontra uma região de confusão, ou seja, o preço do ativo está entrelaçado à média móvel? Você não opera. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, então siga essa regra, tá? Aqui você não faz nada, mas você pode vir em um outro tempo gráfico e identificar o melhor momento para comprar e vender também. Posso vir no gráfico semanal e eu identifico aqui que está em uma tendência clara de baixa, ou seja, só troquei o tempo gráfico, coloquei um tempo gráfico maior que é até mesmo mais assertivo e que forma padrões muito maiores para estar operando, né? Para identificar o melhor ponto de compra e venda. Se eu identifico aqui que o Google na Bolsa Americana está em tendência de queda, eu vou operar comprado? Não, eu opero vendido. É diferente daqui, o preço do ativo estava em uma longa data em posição de compra. Só daqui até aqui foi possível ganhar muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, eu e os alunos da Fórmula iniciamos uma operação exatamente aqui. Isso daqui foi em 2020, finalzinho de 2020. Nós conseguimos entrar numa operação aqui e encerramos a operação no final, no meado ali mais ou menos de 2021. Só para você ter uma ideia, essa daqui foi o nosso ponto de entrada na operação, seguindo o padrãozinho ali de pullback, né? Agendamos a nossa operação, esse aqui é o gráfico semanal e olha a rentabilidade que foi nos dada através de uma única operação. 62% de ganho em uma única operação. Nós ganhamos 62% de ganho em uma operação que foi mais longa, né? Não é o mais habitual, porém foi uma operação de 62% em dólar. Se eu tivesse, só para você ter uma ideia, com apenas $1.000 eu teria ganho mais $600 ali mais ou menos em uma única operação. Colocando isso em reais, você vivendo aqui no Brasil, você teria ganho aí quase R$3.000 em uma única operação. Agora imagina você fazendo isso aqui em vários ativos ao mesmo tempo. No swing trade você consegue operar inúmeros ativos ao mesmo tempo para estar operando. Isso daqui de forma simples, identificando somente esse padrão de impulsão, retração, impulsão. Forma simples e clara, trabalhando com tempos gráficos diários, tempos gráficos semanais. Isso aqui foi um exemplo para você ver o quão fácil é, desde que você saiba operar, e o quão fácil é você seguir uma técnica. Não siga várias técnicas ao mesmo tempo, não fique pulando de técnica em técnica, porque isso vai fazer você perder dinheiro no mercado financeiro. Para quem quer descobrir também um novo indicador para estar operando, quer identificar ali um indicador que vai auxiliar na sua operação, tem uma série de vídeos aqui no YouTube, tem uma playlist completa de indicadores para você estar operando no mercado financeiro com assertividade, tá? Isso daqui é o mercado americano, o mercado do Google. O que você precisa saber sobre o mercado americano? Que lá existem duas principais bolsas para estar operando, a NYSE e a Nasdaq. São duas bolsas na qual você não precisa ficar escolhendo qual bolsa operar. Uma curiosidade importante é que a NYSE são empresas ali basicamente que estão registradas nessa bolsa, são empresas mais tradicionais, enquanto na Nasdaq são empresas de tecnologia, ou seja, são empresas mais recentes. Porém, quando você vai lá na sua corretora e digita o código dessa ação, de alguma ação no mercado americano, já vai aparecer automaticamente ali a bolsa para estar operando, tá? Não se preocupe com isso. Mas no mercado americano existem essas duas principais bolsas aí para estar operando. Tem a corretora, se não me engano, a Avenue, que é uma das corretoras que você pode também estar trabalhando no mercado americano. É importante saber que várias corretoras do mercado americano já trabalham com brasileiros, ou seja, o atendimento é em português, o site está em português, está tudo em português, que é só você ir lá, transferir o seu dinheiro e começar a operar. Mas antes de começar a operar, você tem que ver alguns vídeos aqui no meu canal para você se profissionalizar, para saber quando comprar e quando vender. Por que muitas pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro? Porque não assistem vídeos como esse, porque são pessoas que
querem comprar ação barata. Não existe ação barata, pelo menos não com operações de curto prazo. Pode existir com ações de longo prazo, porém daqui a 10 anos você pode ficar com o dinheiro perdido ali por não ter saído de uma operação que disseram para você que era para comprar. Porém, ninguém consegue prever o que pode acontecer com uma empresa daqui a 10 anos, ela pode falir, né? Então, o mercado financeiro para longo prazo ele é muito interessante, porém, não é tão previsível quanto ensinam com essa facilidade assim, tá? Por exemplo, para longo prazo, eu não cuido dessa parte do meu dinheiro. Eu deixo terceirizado com uma outra pessoa, com um profissional para longo prazo, né? Então, esse profissional cuida disso para mim, porém com a minha supervisão também. Eu sei, se eu tenho um passo atrás, se eu sei que aquilo dali pode não servir para longo prazo, uma ação tem tendência de queda através da análise técnica, eu posso procurar e sair da operação. Então eu acabo me ligando um pouco mais, diferente de pessoas que não conhecem análise técnica e deixa tudo na mão de um terceiro. Só que esse terceiro, daqui a 10 anos, pode falar com você que isso acontece. Mas não é que isso acontece. Isso aí acontece com quem não sabe operar no mercado financeiro e acha que é tudo para longo prazo, né? Como, por exemplo, você pode comprar ações aí de um banco, qualquer banco, para receber dividendos. Vamos supor que você comprou ações da Itaúsa a R$15. Aí você pega a Itaúsa, tá a R$7. E aí você está recebendo dividendos, mas esses dividendos compensa as ações que perderam a metade do seu valor, né? Então surge essa dúvida e surge essa questão. Lógico que são modalidades diferentes com intuitos diferentes. No swing trade você está buscando operar no curto prazo para ganhar dinheiro no curto prazo. Para operações de longo prazo você tem aí técnicas para você operar para ganhar para você investir para ganhar dividendos. Aí pode gerar aí uma renda extra nas suas operações. Mas para quem opera por curto prazo, como eu gosto, sou apaixonado e onde eu mais ganho dinheiro, inclusive os meus alunos ganham dinheiro, são operações na modalidade swing trade. Por quê? É mais simples operar. Se você não ganha dinheiro com mais simples, dando mais difícil não é com mais difícil que você vai ganhar. Sem contar que também para longo prazo você também tem que ler relatórios, né? Muitos relatórios, vários relatórios das empresas. Você tem tempo para isso? Então, é um tipo de modalidade na qual você tem que abdicar um tempo precioso aí, na qual você acredita que se você está aqui, você não quer perder esse tempo lendo vários relatórios. Diferente de uma casa de análise, na qual você tem um monte de analistas lendo vários relatórios, formulando vários relatórios referentes a determinadas empresas. Então, ou seja, é um time para analisar as empresas. Você sozinho vai analisar todos esses relatórios? Isso é um pouco mais complicado. Já com a análise técnica, isso facilita que para você, quando comprar e quando vender, basta ter técnica e se você não tem técnica, você realmente não é para operar no mercado financeiro. Primeiro você aprende. E também tem o caso das criptomoedas. Por exemplo, no mercado de criptomoedas, na qual você consegue operar também para ganhar em dólar, como por exemplo a Bitcoin, a criptomoeda mais famosa aí para estar operando. O Bitcoin você consegue hoje fazer compras com Bitcoin, você consegue pagar algumas coisas com bitcoins, inclusive El Salvador, a sua moeda oficial hoje naquele país é o Bitcoin, deu um passo à frente aí, eu acho que é o primeiro país do mundo a oficializar o Bitcoin como uma moeda nacional, né? Mas é uma moeda, o mercado de criptomoedas é totalmente descentralizado, não tem nenhum banco central controlando, então é uma forma também de você se proteger perante um governo em que pode simplesmente travar o seu dinheiro, né, em determinado banco. Em criptomoedas não tem isso. Se você tem a chave da sua criptomoeda, a criptomoeda é sua. Vamos lá no gráfico do Bitcoin, que também é possível ver por aqui. Você digita aqui, ó, BTC, que é o código basicamente do Bitcoin. Com o BTC, e você coloca ali o USD, que é o tipo de moeda que você vai estar precificando ali o seu Bitcoin, né, vai estar sendo calculado através do dólar, o USD é a sigla do dólar. Você pode vir aqui também na Binance, que é uma corretora na qual você pode negociar as criptomoedas. Você consegue agendar ali quando comprar e quando vender. Clica na Binance aqui, clica em Bitcoin e você também consegue aqui no gráfico semanal, você tem uma visão ampla do que está acontecendo com o Bitcoin. Bitcoin está o quê? Em tendência de queda. Você vai comprar para tentar buscar um fundo? Não, porque você não trabalha com bola de cristal para identificar o fundo de um ativo, né? Você não sabe quando é o fundo daquele ativo. Lógico que tem padrões na qual você consegue
e identificar uma reversão no preço do mercado, tem também vídeo aqui no canal para você identificar, para você aprender padrões de reversão. Porém, a probabilidade é que o preço continue caindo, né? Se o preço do ativo, através do gráfico, está em tendência de queda, a probabilidade é que ele continue fazendo o seu movimento de queda. Você sempre vai trabalhar com a probabilidade ao seu favor. No caso do Bitcoin, você pode também operar com a queda da criptomoeda. Por exemplo, desde o seu topo da criptomoeda, desde o seu topo no Bitcoin, já houve a desvalorização até o presente momento de quase 76%. Aí, inclusive, tem pessoas que estão posicionadas no Bitcoin esperando uma reversão. Sinto informar, mas ninguém sabe quando vai ser a reversão do preço do Bitcoin e muito menos se vai haver o preço da reversão do Bitcoin. Por isso que eu sempre digo, opere a favor da tendência. Você consegue ter a probabilidade ao seu favor e, por exemplo, para quem estava operando vendido no Bitcoin, independente da entrada, conseguiu aí com certeza pelo menos 50% com a queda do Bitcoin. Eu não operei Bitcoin esse ano, operei algumas outras criptomoedas, mas foi ótimas operações, inclusive na venda. Tanto os alunos quanto os assinantes da Só Ter Assinatura conseguiram ganhos exponenciais através do dólar. Então imagina, você já sabe que é possível operar ações, você agenda suas operações em ações no Brasil, agenda suas operações em ações americanas, criptomoedas e também no mercado de Forex. Tudo está a seu favor, né? Vamos botar aí que a maioria das operações está ao seu favor. Você consegue ganhar dinheiro em dólar e em real, com várias operações simultâneas no mercado financeiro para ganhar no curto prazo. Assim você conquista também uma alta renda no mercado, você consegue alavancar o seu patrimônio, você consegue aí com o tempo realizar os seus sonhos, o que você está querendo, né? Se você quer viajar, se você quer a sua liberdade de rotina, quer a sua liberdade geográfica, quer a sua liberdade financeira. Isso é possível através de operações de curto prazo também no mercado. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Assim que você se inscreve no canal, você pode ser notificado aí assim que sai um novo vídeo aqui no canal e você não perde nenhuma aula. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.